Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. E aí, também? Sim. Tô. Esqueci meus livros. E aí, o que acharam da prova de ciências? Fácil. Bem fácil, né? Não tava difícil. Tirando as partes de ali, uns coisinhas de Darwin e de Lamarck. Aí eu fico com um pouquinho mais de dificuldade. O resto tava bem tranquilo, tá? Bem easy. Aí eu acredito que a maioria tenha atingido a média, o professor só falta ver o trabalho, né? E aí, o que eu vou fazer a semana que vem, então? Porque a semana que vem a gente retorna às nossas atividades normais, né? Que agora acabou as avaliações. Então, o que o prof vai fazer? Nas duas videoaulas, porque daí o professor fez bem a correção da avaliação com vocês, da prova, e aí vocês já podem conferir o que acertou e o que errou. O professor fez isso nas videoaulas. Na aula, a gente vai ter duas aulas online também, semana que vem. Na aula online 1, a gente vai só terminar ali o que faltou de revisar e depois a gente já vai iniciar aí, dando continuidade àqueles conteúdos novos que vai seguir o livro para a gente terminar de uma vez esse livro 2 e aí já poder iniciar então o livro 1, para a gente poder continuar com o nosso conteúdo, iniciar o livro 1, para a gente continuar um próximo módulo que a gente ainda não viu e dar seguimento, tá? Para a gente terminar de uma vez esse livro, né? E depois poder iniciar no 3 ali. Se o professor achar necessário fazer uma conferência dos conteúdos mais importantes do livro 3, para não ter problema de atrasar e a gente não der conta de todos os livros, nesse ano o professor vai fazer, porque daqui um pouco já vai começar então já vai começar o simulado de novo, depois já vem a prova, então agora vai ser muito rápido esse processo, tá? Mas daí, se for necessário, o professor vai fazer isso daí, tá? Pegaria os conteúdos mais importantes, ver o que realmente é necessário, para não ter que estar trabalhando todo o livro, principalmente naquela parte ali de exercícios, que tem bastante. Aí o professor vai fazer. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, Guilherme. Eu ainda tô com um pouco de dúvida espera, dos nossos conteúdos ou dos conteúdos em geral? Não, o professor está falando da disciplina de ciências. Ah, então é todos os conteúdos. Eu ainda tenho dificuldade para diferenciar quando tem ali uma frase dizendo, eu não sei diferenciar muito bem se é ou é de Lamarck ou é de Darwin. Tá, daí o que tu vai fazer? Na videoaula da semana que vem, para o professor já não perder mais tempo e poder continuar, tu já olha bem como que é a correção. Na correção da prova, eu explico bem qual que é a diferença de uma, mostrando para vocês a diferença de uma e a diferença da outra. Daí tu olha aquela videoaula, e aí se realmente depois daquela videoaula tu não conseguir entender, o professor, daí tu fala, o professor abre um espaço rapidinho na aula online para o professor pegar e tentar explicar novamente, tá bom? Ok, Alguém mais? obrigado, senhor. Nada. Deixa o professor abrir aqui o arquivo. Sor, eu cheguei agora. Tá bom, Júlia, sem problemas. Já aproveitem, gente, e aí para não perder tempo também, já coloquem o nome completo de vocês aqui no chat e a turma, só para o professor fazer a conferência para a chamada depois. Tá frio aí? Aqui tá frio.
Estão enxergando aqui a tela do professor? Certo. Sim. Sim. Então, aqui, ó, gente, o professor vai fazer, vai começar só aí essa revisão e já continuando aqui lá do domínio dos reinos dos seres vivos, tá? Então, o que a gente percebe aqui, né? Aqui a gente tem uma árvore filogenética, certo? E aí, a gente sabe que nesse sistema de classificação, né, tudo começou lá por Aristóteles, e aí, pelo que se sabe, né, e aí a gente, é o que os estudos apontam, que ele foi o primeiro, então, a fazer uma classificação dos seres vivos, a classificar, então, esses seres vivos, e na época, Aristóteles, ele acabou dividindo, então, esses grupos em apenas reino animal e vegetal. Então, aqui nessa época, nem se falava, por exemplo, da parte microscópica, né? Uma vez que nessa época nem existia aí o auxílio, nem tinha microscópio para eles pegar e analisar. Então, a única classificação que tinha aqui na época era classificar, então, os seres vivos em, né, grupo. Nem era reino, né? Era só grupo dos animais e dos vegetais. E aí, como ele foi o primeiro a fazer essa classificação, claro, né? Que mais tarde, devido aos avanços da tecnologia, então, após as contribuições de alguns estudiosos, de alguns cientistas, a gente tem, então, depois Linneu, que o que ele vai fazer, né? Ele acaba, então, classificando esses grupos e ele acaba denominando, então, o nome dos reinos, certo? Então, ele classificou esses grupos como reinos para quê? Para facilitar o estudo da imensa biodiversidade que já existia, né? E aí, acabou-se, então, utilizando essa classificação em categorias depois propostas por Linneu, né? Então, aqui, nessa época também, já nem se falava em domínio. Daí a gente só falava lá sobre reino, né? Reino animal, vegetal, o fungo, o protista, e aí na classificação desses reinos mais simples. E aí o professor também pede para vocês que qualquer dúvida e contribuição que vocês precisem fazer, vocês vão colocando no chat, que o professor está acompanhando o chat também, tá? Então, o que aconteceu? E aí, sempre quando tem um avanço, sempre quando você tem uma maior descoberta, certo? A gente necessita fazer uma divisão muito mais abrangente, né? E uma divisão que realmente pegue e vá, então, colocando cada ser vivo no seu devido lugar, certo? Então, o que acontece? Depois, mais tarde, né, vai surgir uma nova proposta de classificação que vai incluir o quê? Vai incluir o reino de Linneu e também vai entrar aí a parte dos domínios. Daí é isso, Júlia, os domínios, bem como mostra aí a imagem. Então, a gente aqui, ó, a gente tem de atual hoje 3 domínios, que vai ser o domínio da bactéria, das arqueobactérias e a eucária. Dentro do domínio da bactéria, a gente vai ter as eubactérias, que daí é o reino. Dentro do domínio das arqueobactérias, né, das arqueias, a gente vai ter o reino arqueobactérias. E dentro do domínio da eucária, a gente vai ter, então, o reino protista, vegetal, o reino fungo e o reino animal, tá? Essa classificação bem simples que a gente consegue classificar a partir, então, somente dessa árvore filogenética, a gente começa, então, a fazer essa classificação, tá? Bem simples. Depois, tá? A gente vai começar rapidamente a classificação aí, ó, do domínio, então, que a gente vai ter o domínio da bactéria. E aí, dentro desse domínio, a gente vai ter o reino eubactéria.
Então, os seres que pertencem ao domínio bactéria e reino, né, automaticamente dentro do reino eubactéria, o que vai acontecer? São bactérias e também pode ser as cianobactérias, tá? O que vai acontecer? Eles são seres muito, muito pequenos, que eles só vão poder ser vistos, óbvio, assim como um protozoário, ele só vai poder ser visto com o auxílio do microscópio. E esses seres vivos, eles são constituídos por uma única célula, tá? Dentro desse reino eubactéria, então, todos eles vão ser unicelulares, vão apresentar somente uma célula, certo? E aí, eles vão ser organismos procariontes ou eucariontes? Eles vão ser organismos procariontes. Isso, procariontes, certo? O procariontes é o que contém núcleo ou é o que não contém núcleo? Contém núcleo no citoplasma. Como? Ele é Procarionte é aquele que não tem núcleo. núcleo. Isso, mas vai ter o material genético, só que o material genético vai estar disposto no citoplasma, certo? Então, cuidem isso, tá? Cuidem o procarionte e o eucarionte. Eucarionte é o que contém núcleo e o material genético vai estar disposto dentro desse núcleo. Já o procarionte, isso, Gabriel. Já o procarionte, né? Ele tem um material genético disperso dentro do citoplasma. Ele não vai conter aí um núcleo definido. É só essa definição de procariontes e eucariontes que é importante, tá? Então, eles são organismos cuja célula ele não vai possuir um núcleo, certo? Aí, quanto à forma de alimentação, a gente vai ter dois tipos, tá? Aqui a gente vai ter seres autotróficos e heterotróficos. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as eubactérias, né? E a maioria das bactérias, elas são autotróficas, certo? E aí, a gente vai ter as cianobactérias que vão ser heterotróficas. Heterotróficas é o quê? É aquela que ela consegue, então, produzir o seu próprio alimento, certo? E as outras não, né? Elas vão ter que buscar a sua fonte de alimento de outro lugar. Posso repetir, Letícia? Isto, autotróficas produzem seu próprio alimento, heterotróficas não. Ali que a Letícia pediu para repetir sobre eucariontes. Ó, qual é que é a diferença entre eucariontes e procariontes? Certo? Então, a gente vai ter os organismos procariontes, ele não contém núcleo e o material genético está contido, está disperso no citoplasma. Tá? E os eucariontes são as células que vão possuir um núcleo e vai ter um núcleo definido e o material genético vai estar dentro desse núcleo. Certo, Letícia? Só coloca um ok aqui. Sora, a prova que tu tá corrigindo é diferente da que eu fiz. O prof, qual tu diz, da videoaula que tá tendo? Ou... Porque aqui o professor só tá falando aqui. A videoaula, gente, só para deixar claro aqui, ó. A videoaula dessa semana, que tá tendo essa semana, é a correção da prova diagnóstica. Da semana que vem, vai ser correção da prova normal. Acho que foi isso, Melissa. Vê se tu não pegou a prova normal. Isso, tá?
Então, então esse domínio, o que precisa saber daqui, né? Agora, de nada. Agora que é importante, é quanto a presença do núcleo e sem núcleo, certo? Eucarionte e procarionte, e a forma de alimentação também. Então, são as duas coisas que vocês podem colocar aí no caderno de vocês e deixar isso sempre bem claro, tá? Que as cianobactérias, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, são autotróficos, tá? Enquanto as bactérias precisam obter o alimento de outra fonte, do ambiente. E aí elas acabam sendo heterotróficas, certo? Depois, o outro domínio que a gente tem um domínio das árqueas, que daí a gente vai ter as arqueobactérias, tá? E aí, o que acontece? Esses seres que eles pertencem a esse domínio, tá? Das árqueas, que são qual reino? As arqueobactérias, elas são parecidas em certas características com as bactérias e cianobactérias, tá? Elas são muito parecidas. Por esse motivo, gente, que antigamente nem existia esse domínio. As arqueobactérias, antigamente, elas estavam dentro do outro domínio, naquele domínio que vai estar a maioria das bactérias, as cianobactérias, certo? Ela estava tudo lá. O professor já explica isso, Eduardo, tá? Então, aqui, ó. Mas procede sim, certo? Então, aqui, ó. Antigamente nem existia esse domínio, tá? As arqueobactérias estavam dentro do domínio lá das bactérias, faziam parte tudo desse mesmo processo, tá? Só que daí o que acontece? Quando eles começaram a investigar, tá, a parte genética das arqueobactérias, tá, eles acabaram vendo uma diferença muito grande no material genético, tá, o que acabou diferenciando as arqueobactérias das eubactérias, somente por esse motivo. Em termos morfológicos, tá, o que acontece? Elas são parecidas fisicamente, né? Às vezes, até no microscópio, a gente consegue ali pegar e dar uma confundida. Porém, o material genético, a parte, né, lá da composição genética dela, é totalmente diferente. Então, por isso que precisou fazer essa nova classificação e essa nova colocação desse domínio, porque é muito diferente geneticamente. Então, por isso que houve necessidade. Existe, sim, como o Eduardo colocou, uma nova forma de classificação, porém, essa nova classificação, a gente não entra aqui. Quem sabe, daqui mais alguns anos vai aparecer nos livros didáticos, porque é justamente uma nova classificação, tá? Uma nova forma de classificação que vai classificar mais a parte do seu material genético. Vai classificar mais aquela parte que é as partes que constituem a bactéria, tá? Do que sua forma sua forma física, entre aspas, sua forma morfológica. Já tem uma nova classificação, é isso mesmo, Eduardo. Porém, a gente nem utiliza na sala de aula porque ela é muito complexa. Ela vai trabalhar mais com material genético. Pode ser que essa classificação ainda ela nem chegue na sala de aula porque seja alguma coisa, algo mais avançado para se trabalhar somente se tu vai trabalhar, por exemplo, quando tu for fazer biologia ou vai seguir algum ramo, né, que trabalhe essa área em si. Certo, Eduardo? Conseguiu entender? Mas está certinho. Não tem problema, Maria. Pode colocar o nome ali igual agora, tá? Vamos fazer a mesma classificação que a gente fez lá para o outro domínio, das eubactérias, tá? Para o reino das eubactérias. Vamos ver. Vocês têm que saber que aqui ela já é, né,
Aqui elas vão ser unicelulares e também vão ser o quê? Procariontes, tá? E dentro desse reino das arqueobactérias, a gente vai ter algumas bactérias que elas vão poder ser autotróficas e outras heterotróficas, tá? Então, se a gente perguntar assim, ó, tá, professor, só analisando aí, vendo que ela é procarionte, que ela é unicelular, que ela pode ser autotrófica e heterotrófica, ela não podia estar lá dentro do outro domínio? Sim, ela podia, mas justamente pela diferença, tá, do material genético delas que houve a necessidade de fazer essa mudança. Ok? Tudo certo até aqui? Alguém quer colocar alguma coisa? Tá? Aí o professor vai passar aqui, ó, para o próximo domínio que a gente vai ter. A gente vai ter o domínio eucária, tá? E dentro desse domínio, então, o que a gente vai ter? Tá? Nesse reino, a gente vai ter uma classificação entre as algas e os protozoários, certo? Por isso que a gente tem aí um reino chamado protista. Tá? Então, aqui, ó, dentro desse reino, certo? São classificados as algas e os protozoários, certo? O que vocês precisam diferenciar e precisam cuidar? Que a célula dos protozoários, elas são eucariontes, então ela vai possuir um núcleo, tá? Então, seu material genético vai estar dentro desse núcleo. E o reino protista, tá? O reino protista, o que vai acontecer? Eles podem ser encontrados tanto em ambientes aquáticos como ambiente terrestre úmido. E aí o professor está falando aí, né? Quando fala em reino protista, cuida, tá? O professor está falando tanto de algas como protozoários. Cuida, porque quando aparece a palavra reino protista, as pessoas acabam lembrando pelo nome somente dos protozoários e esquecem das algas, tá? E só cuida que o quê? Os protozoários, eles são unicelulares. E as algas, elas vão poder ser tanto unicelulares como pluricelulares. Certo? Então, tome esse cuidado, tá? Tomem esse cuidado. As algas, elas vão poder ser tanto uni quanto pluri, tá? Só que os protozoários são todos unicelulares. Quanto à forma de alimentação, as algas, elas vão ser autotróficas e os protozoários serão heterotróficos. Aí também tem outra diferença. Então, cuide esses dois na hora para não confundir ali. Tá? É isso que vocês precisam saber. A forma de alimentação e como que é a organização entre uni e pluri e se é procariontes e eucariontes. Beleza esse domínio. O professor não entra muito aqui, que depois a gente vai ver mais a fundo todos eles. Tá? Depois, ainda dentro do domínio das eucárias, a gente vai ter o reino vegetal, ou também conhecido como o reino, então, plantae, certo? Então, nessa classificação aqui, a gente vai ter todos os vegetais, certo? Então, quanto à forma de alimentação, óbvio que são todos seres autotróficos. Eles conseguem, então, produzir o seu próprio alimento a partir da fotossíntese, beleza? Quanto à organização das células, são pluricelulares. E quanto à presença ou não de núcleo, eles vão ser eucariontes. Vão ter um núcleo, onde dentro desse núcleo vai estar contido o material genético. Né? Bem fácil aí. Depois, o reino dos fungos. A gente vai ter, né, o reino fungi, certo? Quanto à classificação desse reino aqui. A gente vai ter dentro desse grupo, a gente vai ter os bolores, as leveduras e os cogumelos, tá? Então, antigamente se acreditava que os fungos,
eles faziam parte, na verdade, do reino vegetal, tá? Então ele era muito confundido. Só que daí o que acabou diferenciando ele dos vegetais, né? Que eles não produzem o seu próprio alimento. Então eles são heterotróficos, tá? E por isso a gente não pode classificar ele dentro dos vegetais, certo? Então, os fungos, quanto à classificação ou não de núcleo, eles vão ser organismos eucariontes, tá? E vão ser unicelulares, né? Ou como as leveduras, que vão ser pluricelulares, tá? Então, é só essa classificação, essa daqui é a mais tranquila, porque muito pouco se fala, mas tem esse reino aí. Depois, por último, o reino animal. E aí, pronto. A classificação do reino animal, a gente já está careca de saber, né? Assim como nós, a gente é o quê? Organismos pluricelulares, então a gente tem um monte de célula. Quanto à nossa alimentação, a gente somos organismos heterotróficos, a gente precisa buscar o alimento do ambiente, a gente não consegue reproduzir o nosso próprio alimento. E quanto às nossas células, o que tem na nossa célula? Vai ter um núcleo, o material genético vai estar nesse núcleo, então a gente vai ser o quê? Né? Organismo eucariontes. Bom, essa classificação aí. É legal vocês sempre colocarem aí, ó, cada reino, certo? E aí colocarem, principalmente entre unicelulares, pluricelulares, procariontes, eucariontes, e a forma de alimentação, autotróficos e heterotróficos. Porque nas provas, o que quase se pergunta é isso, porque isso que confunde muito entre os reinos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não é mais exatamente uma pergunta, é que uma vez eu vi isso e eu estava estudando, né? Eu estava lendo um site e ele falou uma coisa, eu queria saber se era verdade. Ele falava que por muito tempo as algas foram consideradas parte do reino plantar e até que foi feito um estudo e perceberam que elas não tinham tecidos organizados e por isso elas foram pro reino protista. Pode repetir. As algas, por muito tempo, eram consideradas do reino plantar. Isso confere. O professor só não entendeu o porquê. E foi que eles acreditavam que elas tinham uma característica comum com as plantas, só que aí fizeram um estudo e perceberam que não tinham tecidos organizados e por isso ela foi para o reino protista. Isso. E quando, Gabriel, essa classificação ela não apresenta um tecido organizado, quer dizer que é aquilo, tá? A parte genética dela, ela vai conseguir ser muito diferente da das plantas. Mas antigamente, sim, as algas elas faziam partes, né? Até a gente olha para uma alga e a gente consegue analisar aí que elas são bem parecidas, algumas tu até confunde, mas aquilo não é uma planta, né? A característica morfológica dela, ela é muito semelhante, antes realmente ela estava constituída dentro desse reino, dentro do reino das plantas. Porém, depois com os estudos mais avançados que foram feitos, aí viu que ela era diferente e acabou dividindo elas em outro reino. Certo? Mas confere exatamente isso que tu leu, tá certinho, tá? Okay. Por quê? Até porque, se a gente parar e analisar dentro, outra classificação, outra características que a gente pode ter, existe algas que elas acabam ficando tão no fundo dos oceanos que o que acontece? Não vai ter luz suficiente para ela conseguir produzir a fotossíntese. Automaticamente, ela não vai conseguir produzir o seu próprio alimento. Ela evoluiu que ela vai ter que pegar alimento de outras fontes. Enquanto todos que estão dentro da classificação dos reinos vegetais, eles produzem o seu próprio alimento.
Então, isso acaba diferenciando que tu vai dizer, opa, não é todas. Então, por quê? Porque no reino vegetal a gente sabe que são todos que são autotróficos, certo? Enquanto, né, das algas já diferencia um pouco. Nesse processo, a gente também tem uma diferença aí. Certo, Gabi? Aí, gente, aqui, ó. Antes a gente iniciar, vamos iniciar já o próximo módulo que vai falar sobre os vírus. Só que daí o professor só quer falar uma coisinha aqui, ó. Que tem algumas dúvidas e é a última vez que o professor vai falar aqui. Tá? Tomem cuidado. Porque daí alguém também perguntou novamente da... Alguém perguntou novamente da prova, que é diferente. Só cuidem isso, ó. A prova da videoaula dessa semana que vocês estão assistindo é da prova diagnóstica e da semana que vem vai ser da prova. Por isso que tem alguns confundidos que estão pegando a prova e fazendo a correção dessa semana. A correção dessa semana é a diagnóstica que vocês fizeram. Aí, quanto depois aos vírus, certo? E aí vocês também já estão careca ali, ó. Aí vocês já estão careca ali de ver, né? Ele não é considerado um ser vivo, e aí a principal característica deles é porque eles não possuem célula. Então, os vírus, eles são acelulares. Eles conseguem fazer a reprodução? Sim. Só que eles se reproduzem apenas no interior das células de um ser vivo, né? E aí acaba usando as estruturas e substâncias dessa célula. E aí o que acontece? Eles adaptam-se ao ambiente. Então, o que isso quer dizer? Que eles não apresentam transformações de substâncias em seu interior, né? Como ocorre nas células. Aí tinha uma questão em uma das provas que era bem, como é que o professor vai dizer, né? Que perguntava qual que é a melhor definição do vírus, que aquela questão estava dada, que colocava ali na opção que é um parasita intracelular obrigatório, ele só consegue se reproduzir e viver por mais tempo dentro de uma célula, em contato com uma célula, certo? E aí, quanto aí as doenças virais que a gente vai ter, né? Aí a gente tem várias, né? Então, que é transmitido pelo vírus, certo? Então, a gente tem a antavirose, a chikungunya, a dengue, febre amarela, certo? A hepatite A e E. A gente tem a AIDS, certo? Então, a gente tem muitas doenças prejudiciais que podem levar até a morte, que pode ser contraídos por, então, aí, um vírus. Aí, depois, quanto à estrutura dos vírus, tá? A gente tem aqui, ó, esse desenho, né, que vai mostrar melhor a estrutura, que vai dar uma visão geral e uma visão quando corta ali, só para vocês saberem o que tem. Então, assim, ó, o que acontece? Como os vírus, eles não possuem uma estrutura fundamental de uma célula, eles acabam sendo considerados acelulares. E eles apresentam, sim, um material genético, só que esse material genético ele vai estar envolvido por uma espécie de capa protetora que vai ser chamada de capsídeo, certo? Então, o material genético vai estar envolto lá dentro, né? Em alguns casos, há ainda um envelope membranoso que vai cobrir esse capsídeo, e os vírus eles são capazes de se reproduzir apenas quando estão dentro de uma célula, que foi aquilo que o professor já falou para vocês, considerando como sendo a melhor definição, sendo um parasita intracelular obrigatório, certo? Quanto à importância desse vírus e a importância médica, tá? O que a gente tem aí? Essa parte de estudo de vírus, tá?
ele é muito importante dentro da área médica. Por quê? Porque há várias doenças que são causadas por eles, não só no ser humano, mas também em animais, como também nas plantas, como também nas algas, como também nos protozoários e até mesmo em bactérias. Então, os vírus eles são tão danados que eles conseguem fazer mal a qualquer ser vivo das classificações que a gente viu ali. E ele é muito estudado entre os cientistas, por quê? Porque cada um apresenta uma constituição totalmente diferente. Por quê? Por exemplo, quando a gente pega uma bactéria, a gente até consegue analisar essa bactéria e ver mais rapidamente. O vírus não, por quê? Porque eles são muito diferentes, porque eles se propagam muito mais rápido, né? Tanto é aí que a gente tem o Covid, né? Que até hoje a gente não tem uma vacina, não conseguiu, né? A gente não tem uma vacina ainda que comprove a sua eficácia. A gente está apenas no período de testes de vacina todo esse tempo e acredito que a gente só vai retornar nossas atividades da sala de aula, nem vai ser quando acharem um remédio, de tanto que falam de cloroquina, de tanto que falam de outros remédios aí. A gente só vai acabar retornando nossas atividades normais quando realmente quando realmente chegar a vacina desse vírus aí. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar de molho em casa, trabalhando em casa, né? E saindo somente quando é necessário. Então, seria só o ano que vem. Eu acho, gente, que talvez esse ano a gente nem volte mais. É uma suposição. Claro, né? Porque a gente está em período de teste e Santa Maria está cada vez aumentando mais. Certo? Só que dentro dessas problemáticas que a gente vem, desse problema com os vírus, a gente vai ter também o lado bom. Certo? E por quê? Porque eles vão ser importantes dentro das questões ambientais. Por quê? Porque eles podem ser usados aí para controlar uma determinada praga, né? E eles também são utilizados para tratar, por exemplo, algumas bactérias que têm alguns esgotos. Então, eles conseguem lá pegar e colocar esse vírus lá, e esse vírus acaba entrando em contato com essas bactérias que são prejudiciais para o nosso organismo e acabam matando essa bactéria. Então, tem um lado bom, né? Desse vírus também. Não é só o ruim, não. Quanto à transmissão e a prevenção e o tratamento, o prof vai só falar no início da nossa próxima videoaula, certo? Porque agora já são 8h08 no do professor, daqui a pouco você já tem outra aula, tá? E aí a gente só termina aí, faz esse fechamento dos vírus, e aí a gente já entra ali mais a fundo falando das bactérias e já começa o próximo outro módulo, que foi as cianobactérias, que as arqueobactérias, desculpa que o professor nem chegou a trabalhar com vocês, e aí a gente já dá seguimento ao nosso livro normal, certo? Cuidem, essa semana que está tendo é correção da diagnóstica, semana que vem vai ser correção da prova mesmo. E eu espero que todo mundo tenha feito os trabalhos. Gente, se a pessoa gabaritou a prova, gabaritou o qualitativo, tá? E aí depende de como ela foi no simulado, ela vai conseguir uma média. A maioria, tá? Quase, né? Não vou dizer a totalidade, mas a maioria que não fizer o trabalho e não entregar, não vai ficar com média. Tá? Não vai ficar. Então, se não fez o trabalho ainda, se eu não me engano, o prof colocou até o dia 31, ou até hoje, vão lá olhar e postem esse trabalho lá. Tá? Porque 2 pontos já é bem bom. É 2 pontos. Hoje. Hoje. Isso, postem e não esqueçam.
Certo? Bom final de semana. Daí semana que vem o professor retorna, a gente só faz esse fechamento do que a gente já viu e aí a gente já inicia e continua com o conteúdo dos próximos módulos. Aí chega de falar de tanta revisão, de falar de reino, chega. Daí vamos ver o que tem de conteúdo aí pra frente. Beijo, se cuidem. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, prof. Tchau, senhor. Tchau.